bem, a primeira multiplicação de Jesus, que ele multiplica os pães, vocês lembram bem, são 5 pães e 2 peixes para 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Então era muita coisa. Começa o texto falando a respeito dos discípulos que não tinham mais tempo para comer, não tinham tempo para descansar, não tinham mais tempo para nada, porque toda essa multidão sugava todo o tempo deles, e eles estavam bastante cansados. E aí Jesus diz assim: pegue o barco e vamos atravessar para o outro lado. Lá do outro lado vocês vão ficar bem tranquilos, bem em paz, vai ter tempo para vocês poder descansar, comer. Mas a multidão estava muito sedenta de Jesus, das palavras de Jesus, e diz o texto que antes deles chegarem do outro lado daquele lago, a multidão já estava lá esperando os discípulos. Jesus olha para aquela multidão, como é que diz o texto? Jesus se compadece da multidão. Jesus vê que é uma multidão perdida, como ovelha que não tem pastor e que está precisando de cuidado. E isso é uma característica do Pai Celestial que está na pessoa do seu Filho Jesus. E Jesus está trabalhando com os seus discípulos, e Ele também está esperando que os seus discípulos tenham esse mesmo sentimento do Pai Celestial. E aí vem uma situação. Era uma multidão que estava faminta já. O tempo passou, já estava entardecendo, e os discípulos disseram: despede essa multidão, porque logo eles não vão ter o que comer. Logo eles vão precisar comer, e eles precisam voltar para casa para comer. Então despede eles, eles podem passar pelos campos, ainda achar alimento, eles podem achar nas aldeias alimento para que eles possam comprar. E aí vem uma grande palavra de Jesus, uma palavra bem ousada da parte de Jesus. Jesus diz: dai vós mesmos de comer. Jesus diz para os discípulos: dai vós mesmos de comer. E aí eles dizem: mas Senhor, precisam os 200 denários, aí 15 mil, 20 mil reais, para que a gente possa dar dinheiro, tratar toda essa gente. Não tem como, com pouco dinheiro. E eles não tinham nada. E aí Jesus pergunta: mas o que vocês têm? Temos 5 pães e 2 peixes. E ele diz: então é a hora que nós vamos tratar essa gente. Então é a primeira multiplicação dos pães. Depois acontece um outro evento onde Jesus multiplica novamente os pães. Havia acontecido no Velho Testamento a multiplicação do quê? Alguém lembra? De um azeite. Lembra? Para quem foi multiplicado um azeite? Uma viúva, a viúva de Sarepta, não era do povo de Deus. Também a gente pensando assim sobre multiplicação, a multiplicação, quando nasce um nenê ou forma um nenê, não é a multiplicação de células dentro do ventre da mãe? Não é um grande milagre? Deus, Ele multiplica a célula do pai e da mãe e forma uma nova criança. Então sempre vai ser o milagre da multiplicação dos pães, o milagre da multiplicação do azeite, mas tudo vem
de Deus. Deus, Ele é capaz de fazer isso. Os discípulos, eles precisavam fazer o quê? Obedecer, amar aquela multidão, se preocupar com aquela multidão, orar por aquela multidão, assim como o Pai Celestial se compadecia daquela multidão, assim como Jesus se compadecia daquela multidão. Jesus espera que os seus discípulos também se compadeçam dessa mesma multidão e lutem por ela. Aí diz o texto assim que eles foram separando 50, 50, 100. Por que isso? É uma questão de organização. De repente você começa a distribuir o pão, o peixe, alguns recebem e outros não recebem. Então mostra o texto a importância da organização, para que todos possam receber. Isso também é parte de quem? Dos discípulos. Assim como Jesus, ele ressuscita Lázaro, mas ele ordena que aqueles homens retirem a pedra que estava no túmulo. Jesus, ele tem poder de tirar a pedra, mas ele não tira a pedra. Jesus, ele quer que você tire a pedra. Aquilo que você pode fazer, você vai fazer. Aquilo que você não pode fazer, Deus vai fazer. É a mesma coisa que o homem pode fazer os grupos de 50, 50, 100, pode. Então você vai fazer isso. Você vai pegar esse pão que Jesus multiplicou e levar a esses. Você pode, então você vai fazer isso. Jesus tem poder de fazer esse pão ir lá. Não, Jesus tem poder muito maior do que isso. Jesus tem poder de fazer com que toda aquela multidão não sentisse fome. A questão do poder de Jesus é um poder ilimitado. Mas aí que está a questão, você tem que plantar, você precisa colher, você precisa fazer o pão, você precisa comer o pão. Coisas que você pode fazer, você vai fazer. Coisas que você não pode, Deus vai fazer. Mas o que ele está querendo dizer assim, é que às vezes a gente pode fazer certas coisas e não faz. E aí Deus diz assim, quando você sabe que deveria fazer o bem e não faz, nisso você está pecando, está sendo negligente, não está fazendo a vontade de Deus. E por fim, diz o texto assim, que ainda sobraram 12 cestos cheios do quê? De pedaços de pães que sobraram. Quer dizer que eles tiveram que catar os pedaços de pães que estavam lá pela grama. Isso significa que Jesus não aceita o quê? Desperdício. Então, quando Jesus pode multiplicar, por que não deixar apodrecer no chão? Por que não deixar aqueles pães apodrecerem no chão? Por que não deixar lá, os passarinhos vão comer mesmo? Porque ele multiplica, é tão fácil. Ficou a lição. Não é porque eu tenho muito que eu posso desperdiçar. A medida do meu desperdício é a medida que vai faltar para alguém em algum lugar. Porque isso é um mundo espiritual. Então, no mesmo Nordeste, quando dava 2, 3 anos de seca, eu morei lá. Mas eu também andava em Recife e eu via as latas de lixo de domingo. Aquelas latas de lixo, eles faziam almoços em grande quantidade lá em Recife. E eles não comiam aquela comida do almoço na janta, na segunda, na terça. Tudo ia para o lixo que sobrava. Então, aonde falta, também há desperdício, porque é a mesma medida.
E a gente precisa prestar atenção nisso, né? Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Tá. Eu quero pensar no seguinte tema, daquele versículo lá: dai vós mesmos de comer. Por que Jesus dá uma ordem aos seus discípulos, uma ordem tão impossível? Jesus sabe que os seus discípulos não têm dinheiro. Jesus sabe que os seus discípulos não têm pão. Mas por que ele dá essa ordem para os seus discípulos? Então eu quero olhar 3 pontinhos sobre isso. O primeiro ponto que eu quero meditar com os irmãos é que Deus quer, Jesus quer que a gente avalie a nossa responsabilidade. Ele manda você dar de comer uma multidão de 5.000 homens, para que você avalie: eu sou responsável por eles? Como é que eu agiria no lugar do discípulo? Eu não ia dizer assim: mas eles vieram de tão longe porque quiseram. Eles poderiam ter trazido comida. Eles poderiam ter trazido pão. Se não trouxeram pão, eles estão sofrendo o risco de passar fome. Você fala um pouquinho de Jesus para a pessoa. Eu já ouvi aqui. E a pessoa que você está falando de Jesus é uma pessoa muito chata. É uma pessoa muito ruim. É uma pessoa assim muito de duro coração. Aí eu vi um irmãozinho da igreja aqui, muito querido meu, dizendo assim: bom, já que a pessoa não quer, então que vá para o inferno. Não é uma reação natural nossa? Não é uma reação natural? Então a gente precisa reavaliar a nossa responsabilidade. Eu já citei várias vezes um acontecimento que foi comigo. Eu tinha que avisar um irmão sobre uma conversa que a gente teria que ter com ele. Mas era um irmão muito chato e que a gente teve uma encrenca muito grande e eu não queria falar com ele. E quando foi decidido que teria que falar com ele e teria que ligar para ele, eu peguei o telefone e liguei. E ele não atendeu. Mas ficou tocando e ele não atendeu. E eu, que bom que ele não atendeu. A mesma coisa, eu vou lá e bato na porta e a pessoa não atende. Aí eu vou embora. Não, mas eu tentei falar de Jesus para ela. Eu tentei avisar ela. Eu tentei ir lá. Bati na porta, mas não tinha ninguém. Então a minha culpa acabou. Eu tentei, eu me esforcei. Aqui está falando para a gente avaliar a responsabilidade que nós temos. Porque Jesus não está falando isso para a multidão. Jesus está falando para os seus. E vocês são discípulos. Ele está falando para vocês. Ele não está falando para a multidão. Ele está falando isso aos discípulos. Há coisas que são para os discípulos e há coisas que são para a multidão. Quando Jesus fala assim: não se dá pérola aos porcos, existem assuntos que não se fala à multidão, porque a multidão é como um porco que vai cheirar, vai comer a pérola, vai engolir a pérola, e a pérola depois vai estar lá nas fezes, fedendo junto com tudo que o porco tem no chiqueiro. Não é assim? Porque o porco, ele não entende de pérola. Muitas coisas da multidão, a multidão não entende. Mas os discípulos precisam entender. Os filhos de Deus precisam entender.
Aqueles que Deus tem chamado precisam entender. E Deus trata diferente esses que Ele chama. E Ele diz assim: vocês precisam saber a responsabilidade que vocês têm. Como discípulos, avalie a tua responsabilidade. Ou você prefere ficar lá no teu sofazinho, trabalhou a semana inteira, está muito cansado, ficar no teu sofá deitado e não compartilha da tua fé, né? Então Jesus olhou para aquela multidão com amor. Há uma forma diferente de agir. Alguns irmãos aqui puderam ir no congresso lá em Pinheiros. Em Pinheiros, São Paulo, tem o rio Pinheiros e tem a marginal do rio Pinheiros lá, e tinha muita casa de muita gente pobre, e aquela gente pobre incomodava, roubava na rua, no ponto de ônibus, pedindo dinheiro, incomodava, e aí Jânio Quadros, ele fez o seguinte: ele foi lá e removeu toda aquela gente que morava e colocou num outro lugar de São Paulo, para eles morarem lá num outro bairro, num outro lugar distante. E aquela gente que morava ali, que é rica, eles ficaram fazendo o quê com o Jânio Quadros? Aplaudiu, porque ficaram livres do inconveniente de pedintes, né? Assim como a Cracolândia hoje, eles removem a Cracolândia ali e levam para outro lugar, ou tiram eles dali, mas os drogados vão tudo para outro lugar. Não é que eles levam para outro lugar, mas acaba tomando outros lugares. O que eu quero dizer com essas citações? A gente até se alegra de que eles não estão mais aqui me incomodando, não estão mais na frente da igreja entrando, o cheiro de maconha, cheiro de cocaína, cheiro disso, porque incomoda. Aí, o que eu quero dizer com tudo isso? Eu quero dizer assim: é mais fácil a gente se ver livre deles. Mas Jesus olha para aquela multidão e tem compaixão. E Ele está dizendo assim: você olha e tem compaixão? Você tem amor, o amor de Jesus? É isso que eu quero chamar a atenção. Sabe, na votação que acontece às vezes na SAF, na votação que acontece na UPH, dos jovens, é tudo a mesma coisa, todos correm o mesmo problema. Alguns gostam de ser eleitos para quê? Para servir a Deus. Outros gostam de ser eleitos para quê? Para aparecer, para status, ser vistos. E outros fazem o voto do que eu chamo? Voto de fuga. Vamos votar naquele para ninguém votar em mim, né? Para não votar em mim, votamos no fulano, né? Então é o voto de fuga daqueles que dizem assim: deixa que eles saiam daqui, deixa que esses pedintes vão embora, mas não faz nada por eles, não evangeliza, não prega a palavra, não ensina, não tem assim um esforço diferenciado em relação à vida daquela pessoa. Então, a primeira questão, você avalia a tua responsabilidade. Quando ele diz assim: vai lá e dê de comer, você está avaliando uma outra coisa. Eu vou lá visitar eles, eu vou lá querer ajudá-los, eu vou lá arrumar uma equipe para cortar cabelo, para ver se alguém precisa de alguma coisa, ajudar aquela menina grávida, eu vou fazer alguma coisa por eles. Então, eu preciso avaliar o quê? A necessidade do outro, mas eu preciso fazer o que em relação a mim? A minha disponibilidade. Eu estou disponível para isso? Eu lembro de uma igreja aqui pertinho,
antes de uma divisão, era lá em, eu posso até falar o nome, é Dois Vizinhos. Antes de haver uma divisão na igreja de Dois Vizinhos, alguns irmãos diziam: não vamos evangelizar ninguém. Vem essa gentalha aí e só nos incomoda. A gente já tem uma família muito bacana aqui. Aqui o negócio é muito bom. E eles estavam na ideia de não evangelizar, de não falar de Jesus, de não compartilhar, porque o grupo era fechado, era uma panelinha bem fechada, e estava muito boa, e fazia comidas muito boas. Gente, eu participei, andei com eles no tempo da divisão. Gente, era uma baixaria, as brigas entre os dois grupos da igreja. Era uma igreja, uma família tão unida que ficou desunida, né? Eles se xingavam irmãos, eles ironizavam o outro grupo, eles faziam piada do outro grupo. Isso ali em Dois Vizinhos, alguns anos atrás, uns bons anos atrás, né? Mas até mesmo por causa de um tapete vermelho que se colocava no meio, houve briga, porque aquela irmã tinha comprado o tapete, tinha posto, e outros irmãos não queriam saber daquele tapete, era horroroso, vermelho, que coisa mais horrível. Então, gente, quando a gente não entende esse assunto que eu estou falando aqui, é porque talvez já está acontecendo isso conosco. A gente não consegue avaliar a responsabilidade que tem com a alma perdida. A gente não consegue avaliar a disponibilidade que a gente tem para ajudar essa pessoa, né? Então, o terceiro ponto que eu queria meditar com vocês é: Deus dá essa ordem, Ele diz assim: vai lá e dê de comer 5.000 pessoas. Qual seria agora a terceira razão dele falar isso? Pense na expressão que eu usei aqui: vai lá e dê de comer 5.000 pessoas. O que ele está querendo que você avalie? Não, era a primeira, eles não tinham visto a multiplicação ainda. Estava avaliando a fé. Mas nesse caso, irmãos, você não tem dinheiro, precisa de 200 denários para dar um pedacinho de pão para cada um. Eles não têm nada, tem 5 pães e 2 peixinhos. O que ele está querendo fazer com isso? Nem é porque não tem, eles não têm, não é avareza. Eles não têm, se eles tivessem, eles dariam, eles não têm dinheiro. O que ele quer? O que Jesus está querendo que os discípulos avaliem? Mas se você não tem 200 denários, como é que você vai obedecer? O líder, depender dele, o que você falou? Tentar achar a solução. No caso, tentou achar a solução e viu que não tinha solução. E Jesus queria isso mesmo. Jesus queria que eles avaliassem todas as saídas e não tinha saída. Então Jesus queria mostrar para eles que haverá situações que não vai haver saída, que não vai haver uma solução humana para o problema, e que a gente precisa reconhecer o quê? A soberania de Deus e a minha incapacidade, a minha fraqueza, que eu preciso me quebrantar. Lembra assim, Moisés, quando terminou lá o tempo dele no Egito, como, vamos dizer assim, príncipe do Egito,
E ele já começou a sonhar em libertar o povo dele da escravidão do Egito, mas ele tinha as faculdades do Egito, ele foi comandante de guerra do Egito, ele era um homem poderoso do Egito. O que ele pensou? Eu vou libertar pelo poder. Quando ele matou um egípcio, ele teve que fugir. Não foi? Deus, ele queria mostrar para Moisés assim: você é incapaz, Moisés, com todo o conhecimento que você tem, todo o poder, você não vai conseguir libertar o povo do Egito sozinho. Você pode ser o melhor soldado, o cara que não tem alguém que bate você, mas não tem como ele fazer sozinho. Então, o que Deus quer que a gente aprenda? A dependência, reconhecimento de que precisa dele. Deus levou 40 anos para humilhar Moisés. Você sabia disso? Deus conduziu Moisés pelo deserto por 40 anos, para que Moisés por 40 anos aprendesse a se humilhar, a se quebrantar. Você viu como o que Deus fez? Deus usou 40 anos. Ele não fez isso aqui, ó. E daí ele mudou a mente de Moisés. Agora Moisés se tornou um homem humilde. Não. Levou 40 anos para ele se tornar humilde. Deus tem paciência. E Deus também tem paciência com você, mas Ele não vai te usar enquanto Ele não tornar você como Ele quer. O vaso precisa ser do jeito que Ele quer. Então, você se quebrantando, você consegue reconhecer o teu erro, a tua fraqueza, e você começa a abandonar as desculpas. Mas eles não trouxeram comida. Eles podiam bem trazido comida. Eles podiam. Vamos ser bem sinceros, né? Eles podiam ter trazido comida e não iam passar fome, né? Não precisava achar alguém culpado. Quando a gente procura desculpa, justificativa, achar o culpado, a gente está ainda no controle da situação, né? Eu tinha uma ilustração aqui que eu pensei que o Rafael estaria por aqui e ele podia me confirmar a minha ilustração. O Rafael é o eletricista aqui da igreja, da Copel. Tem uma historinha que aconteceu com ele. Ele achou na lata de lixo uma roçadeira dessas a gasolina quebrada no meio. Já ouviu falar? Ele foi lá, pegou a roçadeira que estava lá na lata de lixo, levou para casa, comprou as pecinhas ali e montou e funcionou e tal. E ele usa a roçadeira. O que a gente conclui com essa história? Que teve um cara que comprou a roçadeira e usou por um tempo, e de repente quando foi usar outra vez não funcionou, e ficou lá, e começou a suar, e o coração começou a bater, e não conseguiu fazer funcionar a roçadeira. Ficou com tanta raiva daquela roçadeira, porque não funciona na hora que ele mais precisa. Foi lá, quebrou, jogou na lata de lixo. Eu já ouvi falar, isso é dedução, porque eu já ouvi falar de uma pessoa que pegou gasolina e queimou, porque ficou com tanta raiva que o bichinho não funciona na hora que mais precisa, que pôs fogo na roçadeira ou no motosserra, não lembro o que era. Mas assim, para quem tem um pouco de paciência, o que ele faz? Ele desmonta ali, ele limpa o carburador, ele monta de novo, bombeia ali e tal, faz funcionar. Se não fizer funcionar, ele limpa de novo, ele tira a gasolina, ele põe uma gasolina nova, e aí ele vai. O cara sem paciência, ele pega e joga, né? Ele chuta, ele bate, ele pega um martelo, bate em cima. Eu vi aqui, parente de vocês, ele já foi, talvez foi para o céu,
Mas ele estava terminando de colocar o vidro do Fusca, sabe, do para-brisa. Na hora que ele estava terminando, quebrou tudo na mão dele ali, o para-brisa. Mas ele ficou tão bravo, tão bravo. Pegou aquele martelo de borracha, pá, pá, pá. Depois eu pensei assim, agora ele vai ter que desamassar o Fusca, que ele amassou. Quando a gente fica com essa raiva, esse descontrole, o preço sai muito mais alto, o custo muito mais alto. E ainda ele tinha que ver o pastor ali, chegando bem naquela hora, né? Então pense, o pastor fica bem quietinho, sentadinho ali, e ele vai se acalmando e tal. Mas aconteceu por quê? Por falta de paciência, né? A gente também, irmãos, a gente precisa aprender a lidar com o pecado, com a tendência maldosa do coração, né? A palavra de Deus diz assim que o Filho de Deus não vive na prática do pecado, né? E ele diz também lá em João 15, se você permanece em Jesus, você pode vencer o pecado, né? O conflito que você tem dentro de você não é ruim. O conflito contra o pecado, ele é bom. Porque quando a gente não tem mais o conflito, pode ser que a consciência já está cauterizada. E a pessoa não sente mais a presença do pecado, né? Mas quando você sente que você ficou com raiva, e que aquilo não é bom, e você tem um conflito sobre essa raiva, e você ora envergonhado, né? Ora envergonhado, seja com a pessoa, ou sozinho, porque às vezes você ficou com raiva sozinho, e ninguém viu a mancada, mas às vezes a mulher ouviu, a mulher viu, ou é com a mulher, ou é com o filho, é com esse, ou com aquele. Então a pessoa agora ela está envergonhada, mas esse conflito é bom. Chegar na presença de Deus é como limpar o carburador, né? E já sabe onde está a sujeirinha, já sabe que tem uma telinha ali, você tira ela limpa, né? Aí tem os lugarzinhos que você sabe que tem que passar um vento ali, e aí você funciona de novo, você monta de novo, injeta a gasolina de novo e funciona. Assim também é com a gente, né? Então se você percebe que você olha para uma mulher com intenção impura no teu coração, Jesus falou, você adulterou, você já sabe o que está acontecendo. Esse conflito é bom. Quando não tem, é ruim. Então você já vai trabalhando no teu coração, você já vai se quebrantando, já vai pedindo perdão, já vai buscando o lavar do sangue de Jesus no teu coração, porque é a limpeza do carburador. E tem que ter paciência, senão você dá chute, esperneia, e a coisa não vai funcionar muito bem, ela vai ficar ruim. Então a gente precisa chamar o pecado de pecado, né? Colocar o pecado debaixo do tapete significa que a gente ainda está nas trevas. Arrumar justificativas, desculpas para o pecado, significa que a gente ainda está nas trevas. Andar na luz não é nunca pecar, mas é perceber a presença do pecado. Andar na luz é perceber a presença do pecado. A única coisa que pode roubar a tua alegria é o pecado. E você precisa ter uma luta contra o pecado, né? Eu gosto assim de pensar numa ilustraçãozinha que o pai falava sempre. A gente pode ter aquela luta assim no sentido assim, lava o porquinho, passa perfume no porquinho, coloca fitinha no porquinho, né? E mantém ele longe da lama. A hora que ele escapar, ele vai para a lama, porque ele é porco. Não tente converter o porquinho. Não tente domesticar o porquinho. Não tente passar perfume no porquinho. O porquinho eu estou usando como... A palavra fala assim, a nossa natureza terrena. Deus fala que a nossa natureza terrena tem que morrer. E tem que morrer de fome.
Então, não domestique ela, porque ela não vai ser domesticada e não vale a pena. Convém que Jesus cresça dentro de nós. Jesus, Ele é livre. Ele não tem a natureza de porquinho, da lama. Jesus, Ele tem aquela natureza como do pássaro, que voa, né? Que está acima das árvores. Jesus dentro de você, Ele tem uma outra natureza, diferente da natureza do porquinho. Então, faça morrer a tua natureza terrena, né? Porque se a gente ficar tentando domesticar essa natureza terrena, a gente vai ficar frustrado, decepcionado, porque cada vez a gente vai se encontrar na lama e vai ficar chorando leite derramado, né? Aí Deus nos chama para ter atitude. Em vez de ficar sempre derramando leite, existem umas... como é que eu podia chamar? É tipo um pirizinho que você coloca dentro do leite quando vai ferver. E quando ele começa a ferver, ele começa a bater no fundo. Pronto. Você não vai derramar o leite, porque você teve uma atitude, pôs aquilo lá. Ou senão você compra aquelas... Como é que tem água e daí assobia que nem doido, né? E daí você, quando começa a assobiar, você vai lá e desliga. Ou senão fica ali com o olho grudado até não deixar derramar o leite, né? Então tem que ter uma atitude, tem que ter uma postura. Não adianta ficar sempre colocando o leite lá, daí derrama o leite, daí fede, queima.